Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos e todas. Estamos chegando no final do nosso mês da família aqui na Igreja Metodista e também comemoramos hoje o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo sobre a igreja cristã como nós conhecemos, a promessa de Cristo para todo aquele que crê no nome do Senhor. Muitos enfatizam, né, o texto de Atos 12, Diácono Livingston publicou algo sobre isso ontem, lá no nosso grupo da igreja, mas eu queria focar num outro texto que simboliza, que traz luz a um dom que é considerado o dom supremo na Bíblia, que é o dom do amor. E nós vamos ler sobre isso, nós vamos falar sobre isso nessa manhã. O texto está em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 17, João 4, 1 João, capítulo 4, do 17 ao 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, pedimos ao Senhor que nos dê revelação desta palavra, que nos dê inspiração do Teu Espírito para que possamos entender o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada irmão e irmã que está assistindo esse vídeo. Pedimos a Tua bênção sobre cada um que estiver, ó Pai, assistindo aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos primeiro trazer um pouco do contexto dessa mensagem, o contexto desse texto bíblico. O texto bíblico, no caso, o apóstolo João, que é considerado o autor desta carta, ele está fazendo uma explanação, se nós observarmos os versículos que vêm antes. Ele está falando sobre o dia do juízo. Ele está falando que o juízo do Senhor vai acontecer, e aí ele começa no versículo 17 a falar sobre o amor. E ele diz: Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O contexto desse texto é que o apóstolo João dizendo para nós não podemos ter medo, nós não podemos duvidar da nossa salvação, nós não podemos questionar se somos salvos ou não. Todo aquele que é aperfeiçoado no amor, e aí o termo grego traduzido para amor aqui é ágape, ou seja, o amor incondicional de Deus. Quando ele fala amor, ele está falando do próprio Deus, e quando ele diz: quando nós somos aperfeiçoados no amor, nós não temos medo. E aí confirma o que muitos teólogos vão dizer posteriormente, e até mesmo o pai da Igreja Metodista, John Wesley. Ele vai dizer que aquele que é salvo, cristão, ele tem que ter certeza da sua salvação. E esse texto corrobora essa visão, essa teologia, porque todo cristão precisa ter certeza da salvação. E ele traz alguns pontos. Ele diz: nós temos que ter certeza da nossa salvação, não porque somos perfeitos, ou porque nós pensamos que as nossas obras vão nos redimir, mas nós somos salvos porque, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o Senhor Jesus nos escolheu primeiro, Ele morreu, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso que nós podemos ter certeza da salvação. Se vivemos dele, se amamos como ele, se lançamos fora os medos ou o medo, nós estamos com Cristo e estaremos com ele pela eternidade. O contexto da mensagem e do texto que nós lemos é esse. No entanto, eu queria dar um sentido mais amplo ao texto, sem descaracterizá-lo, mas trazendo uma interpretação que é possível no texto. Eu queria falar sobre este medo, esse medo que precisa ser lançado fora pelo amor. E aí eu queria trazer uma reflexão com os irmãos sobre quantas coisas nós deixamos de amar, quantas atitudes de amor nós não deixamos de ter
por causa do medo. Então, o primeiro que eu queria destacar aqui é o medo da traição, né? Quando nós temos receio de amar e nos envolver, pensando na autopreservação, no medo de ser traído. E, pasmem os irmãos, eu já vi casos como esse, até mesmo em casamentos. Cônjuges que não queriam abrir completamente suas vidas e seus corações para o marido ou para a esposa, porque julgavam que se abrissem demais, eles poderiam depois ser traídos e aquela abertura que eles deram podia servir de vergonha. Veja, num casamento onde deveria haver total intimidade, total confiança. O medo da traição nos impede de amar como nós deveríamos. Nós não podemos ter medo de nos envolver. Nós não podemos ter medo de sofrer, medo de sermos traídos. Nós precisamos reproduzir aquilo que o Senhor Jesus colocou em nós, o amor de Deus através do Espírito Santo dele. E nós precisamos reproduzir esse amor, apesar da possibilidade de um dia nós sermos traídos. Até porque todo aquele que é traído, talvez, não sempre, não é uma regra, mas talvez ele possa ter traído em algum ponto também. Talvez nós, em algum ponto, fomos traidores. E eu digo que todos nós fomos traidores quando nós escolhemos o pecado e quando nós nos afastamos de Deus. Quantas vezes nós não traímos Deus, traímos a confiança de Cristo em nós, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Com essa mesma misericórdia que Jesus nos mostra, nós devemos também mostrar essa misericórdia para outros. Segundo, medo da decepção. Isso acontece muito quando nós temos medo de nos envolver na obra do Senhor. Eu já conheci muitos irmãos e irmãs que serviram por muito tempo na igreja e hoje, quando são chamados para estarem na obra, dizem que não, eles têm medo de se envolver porque já viram algumas coisas que talvez fossem erradas, algumas atitudes que não condizem com a fé cristã e por isso eles preferem não se envolver. É o medo da decepção. Toda vez que nós deixamos esse medo tomar conta das nossas vidas, nós perdemos uma excelente oportunidade de nós amarmos e multiplicarmos o amor que Jesus colocou em nossos corações. Então, não permita que o medo da decepção te impeça de fazer amizades, te impeça de se envolver na obra do Senhor, te impeça de desenvolver bons relacionamentos. Às vezes nós não desenvolvemos amizades íntimas, amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, porque nós estamos com medo de nos decepcionar. Vai que essa pessoa me frustra, me decepciona, faz alguma coisa que eu não goste. Como é que vai ficar o meu coração depois? Não deixe de ter bons relacionamentos, não deixe de amar com o amor que Deus tem para nossas vidas e colocou em nossos corações, o amor ágape, incondicional, por medo de decepção. Não permita que o sentimento de autopreservação te impeça de cumprir a obra espiritual que Ele quer fazer na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Terceiro e último é o medo da morte. Às vezes o medo de morrer pode nos revelar, e irmãos, eu me incluo nisso, pode revelar que nós não temos essa intimidade toda com Deus. Que nós, na verdade, não desejamos tanto a eternidade assim. O medo da morte pode até revelar uma falta de confiança em Deus, porque a palavra diz que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E nós cantamos sobre isso, nós falamos sobre isso, mas muitas das vezes nossas atitudes mostram o contrário. Então eu quero te convidar a, junto comigo, nos despirmos desse medo da morte, abandonarmos esse medo de morrer, esse medo do perigo. É lógico que temos que nos cuidar, nos preservar, nesse tempo de pandemia mais do que nunca. Temos que nos preservar atentando para todas as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Por favor, prefira ficar em casa, por favor, use máscara se for na rua, por favor, se higienize bem, lave suas roupas depois de voltar da rua, tome todos os cuidados. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando nós temos medo da morte, nós nos afastamos do amor. A palavra diz em 1 João capítulo 4,
O verdadeiro amor lança fora todo medo. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando nós estamos preenchidos com esse amor de Jesus em nossos corações, nenhum desses medos consegue nos parar e parar a obra que Deus tem a realizar em nossas vidas e através de nós a outras pessoas. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e que Ele possa te trazer bênção sobre bênção, intimidade cada vez mais e relacionamento com esse Deus maravilhoso, porque Ele é fiel e justo e verdadeiro. Se apegue cada vez mais ao Senhor, abandone toda a sorte de medo e viva uma vida baseada no amor, o amor ágape que procede de Deus e que Ele nos outorgou. Ele nos deu esse dom supremo, conforme o apóstolo Paulo diz, o dom supremo, caminho sobremodo excelente, como diz em 1 Coríntios. Caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. Muito mais do que profetizar, muito mais do que falar em outras línguas, muito mais do que ter visões e revelações, é praticar o amor supremo de Deus. Nós só conseguimos amar Deus e nós conseguimos amar o outro com o amor de Deus quando o Espírito Santo habita em nossos corações. Peça isso a Ele esta manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos dê unção, que nos capacite, ó Pai, na Tua palavra e na Tua presença, para que possamos cada vez mais praticar este amor, viver este amor, lançando fora toda sorte de medo, porque nós sabemos, ó Pai, que o medo nos impede de amar. Ó Pai, que a Tua igreja possa ser fortalecida nesse amor de Deus, que as famílias possam ser fortalecidas neste amor de Deus e que as nossas vidas estejam no centro da Tua vontade. Livra-nos de todo mal, ó Pai, e nos abençoe esta manhã. É o que nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima manhã de domingo na presença do Senhor. Receba a bênção. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor e graça de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, meu irmão e minha irmã, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.